Glória a Deus. Parabéns, Daniel. Parabéns para toda a família. Deus abençoe, Que bênção família. receber vocês aqui. Amém. Que bênção. Aleluia. Glória a Deus. Mileninha. Aleluia. Queridos, hoje dia dos pais, né? Os diáconos vão trazer ali para mim o púlpito. Mas nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Lucas capítulo 15. Todos conhecem essa passagem como a parábola do filho pródigo, não é verdade? Lucas 15, verso 11, a parábola do filho pródigo. Enquanto nós estamos abrindo aqui, para que possa ser projetado ali, o pessoal de casa inclusive já tem aí, o André pode já ir projetando. Nós queremos compartilhar sobre os sentimentos do pai, os sentimentos do coração do pai, né? O que o pai passou nesse momento dessa história que Jesus compartilhou. Enquanto nós estamos abrindo, eu quero estender aqui a minha congratulação, os meus parabéns, não só aos papais, mas aqueles que fizeram essa homenagem durante essa semana para os pais de uma forma tão dinâmica, tão inteligente, tão esperta, tão legal, que foi a Olimpíada dos Pais, né? Então nossos parabéns a Samara, a Nuti, ao Elton, e a todos aqueles que participaram, a todos os jovens aí que ajudaram nesse momento, dessa dinâmica tão preciosa. Eu vi lá no Instagram alguns vídeos que os pais postaram. Gente, nós estamos cheios de talentos, e olha, na culinária, alguns mexiam assim, olha, a comida, alguma coisa, falava assim, sente aí, ó, sente o cheirinho aí, sente o cheiro aí, escuta o cheiro aí, não, mas que coisa boa, e alguns compartilhando uma palavra, obrigado, viu, Edmar, alguns compartilhando a palavra com os filhos, que coisa linda, o Dudu lá sentado com os meninos, né, flecha na aljava, oi, coisa linda, Fabinho compartilhando, Marquinhos, tantos irmãos, né, o João estava lá no trem, e estava compartilhando, falei, João, não precisa olhar para frente, não precisa não, pastor Carlinhos, está tudo no controle, e ele dirigindo o trem, e falando ali no celular, deu medo, ele falou, estou aqui no trecho, falei, meu pai amado, e tantos pais talentosos, que coisa linda, que coisa maravilhosa, e pena, até falei com o pastor El, pena que foi muito em cima, né? Muito em cima, Samara. Vamos fazer isso com mais, né, espaço, mais antecedência, para mais pais participarem, porque foi extraordinário, né? Foi muito bom. E o pastor Horácio está confirmado. A ausência não, né? A presença dele na próxima. E sabe, irmãos, quando nós fazemos leitura aqui, menção dessa passagem de Reis, né? Reis, ó. Jesus. De Lucas, onde que eu estou com Reis, meu Deus do céu? De Lucas capítulo 15, verso 11. Nós conhecemos essa passagem, essa parábola, como a parábola do filho pródigo, mas eu gostaria aqui de compartilhar as facetas do pai dentro dessa parábola. Quero só abrir aqui para que nós possamos projetar 22:72. Vamos lá, ver se vai dar certo aqui. E aí você pode acompanhar aqui pelos slides. 22:72, isso. Ver se deu certo. Isso. Muito bem, queremos falar sobre os sentimentos do pai. Então vamos fazer a menção, né, dessa passagem, Lucas capítulo 15, verso 11. Eu vou ler na revista e atualizada. Diz o texto, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o mais novo, filho mais moço,
ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Por quê? Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Pai, nós queremos colocar aqui diante de ti a tua presença, os nossos corações, juntamente com ele os nossos ouvidos, a nossa atenção, para que tu fales conosco nesse dia tão especial, essa data tão linda, 8/8, que é o dia dos pais. Nós queremos que o Senhor, como nosso Pai precioso, nosso Pai querido, nos ensine, fale conosco, ministre ao nosso coração, traga aqui discernimento às nossas vidas e derrame dessa copiosa bênção que vem de ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Nós temos aqui uma parábola que retrata bem o coração de Deus em relação a mim e a você, em relação aos filhos. Uma parábola que revela a situação de um filho, conhecida essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas alguns teólogos têm dito que também essa parábola é a parábola do pai, porque se você calcula aí o número de vezes que o pai é mencionado, a palavra pai é mencionada na minha versão revista e atualizada, acho que 13 vezes é mencionada a palavra pai. Então essa é uma parábola também relacionada ao pai. E aqui nós queremos analisar dentro desse texto os sentimentos do coração de um pai, entendermos bem o que se passa dentro de um coração de um pai. E aqui a primeira coisa que eu coloquei é que um pai, ele sempre é doador, entenda bem isso. Para que ele se torne pai, ele teve que doar de si. Uma mulher não pode ficar grávida sem a doação da semente do homem. Não tem como, por mais que ela deseje a gravidez, não tem como ela conceber sem a doação da semente do homem. O pai é um semeador. O pai, ele é chamado por Deus para ser um semeador. Deus fala para o homem: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. O homem é chamado para ser um semeador, um doador, um investidor. Um pai é um investidor. Ele doa de si.
E foi justamente o equívoco disso que levou o homem ao pecado, porque ao invés dele semear, dele plantar, dele frutificar, ele quis comer a semente. E essa é uma geração que deseja apenas se satisfazer dos benefícios. Muitos têm casado, se é que têm casado, quantos têm apenas amaziado ou ajuntado os trapos, como se diz? Quantos estão apenas vivendo debaixo do mesmo teto, tendo uma relação íntima, sem nenhum compromisso? Muito menos, quanto menos ter filhos. Então cada vez mais isso tem sido impregnado na sociedade, e isso tem chegado até os rincões da igreja, da casa do Senhor. Muitos jovens hoje, até dentro da igreja, pensam em casar sem ter filhos. Não há nenhum propósito na junção entre um homem e uma mulher, senão na procriação, na extensão da descendência. Imagine se toda a humanidade hoje não desejasse ter filhos, nós seríamos extintos da face da terra daqui a alguns anos, não teríamos mais a existência da humanidade. Então esse é um projeto maligno, satânico, que quer impregnar essa ideia do egoísmo, do homem-centrismo, dos projetos do homem, para a satisfação dos seus próprios deleites, ao invés da satisfação do propósito e da vontade de Deus, que é o nosso Pai. Então Deus fez do Pai um investidor, um doador. Ele investe do seu suor, ele investe da sua vida, ele dá a si pelos seus filhos, ele entrega a si em prol dos seus filhos. Jesus era o pai dos seus discípulos, ele era o pai dos seus discípulos, ele se portava como um pai dos seus discípulos. Quando os soldados vieram para prender os seus discípulos, ele se levanta como um pai e protege aqueles discípulos, dando a sua própria vida. Ele diz assim: olha, o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. O pai entrega a sua vida por sua casa, por sua família. Nós observamos isso, por exemplo, num filme de Mel Gibson, que ganhou uma repercussão muito forte na época, chamado O Patriota, que conta sobre a guerra civil dos Estados Unidos. Não, estou enganado, não foi a guerra civil, foi a guerra da independência dos Estados Unidos da Inglaterra. Foi a guerra civil, foi a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, onde a Inglaterra enviou as suas tropas para reconquistar a sua colônia mais próspera, que era os Estados Unidos, e ali houve a guerra contra a Inglaterra. Então esse é o filme, e aí então existe o patriota. Esse homem tinha lutado pela Inglaterra já na Europa, na guerra contra a Inglaterra e a França, e agora ele não quer lutar mais, porque ele tem uma família, ele tenta dissuadir os cidadãos da sua época, seus compatriotas ali, dizendo: olha, vamos cuidar da nossa casa, vamos cuidar da nossa família, no tempo certo, na hora certa, a gente consegue a independência. Não foi bem sucedido, proclamaram a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra veio, e numa dessas investidas, o exército da Inglaterra, com homens tiranos, mata um dos seus filhos. Pronto, já dei um spoiler bom aqui. Mata um dos seus filhos. Irmãos, aquele homem vira bicho. Um dos seus filhos é morto e o outro é levado escravo, e é sentenciado à morte. Eles vão matá-lo como exemplo em um determinado lugar. Irmãos, aquele homem vira bicho, porque ele entrega sua vida por proteção da sua casa, sua família. Assim é um pai verdadeiro. O pai verdadeiro, ele entrega tudo, né? E aqui o filho chega para o pai e fala assim: pai, dá a parte dos bens que me cabe. Era dele, pertencia a ele, era herança dele, mas não era hora de receber. Mas sabe, irmãos, ou o pai retinha os bens e perdia definitivamente o filho, ainda que o filho permanecesse em casa, ou o pai preservava os bens e perdia o filho, ou o pai entregava os bens, e ainda que aparentemente perdesse o filho, o reconquistaria, porque o coração do filho já não estava ali mais. O
coração do filho já não estava ali mais. E a entrega daqueles bens foi uma entrega de investimento, entendendo que o filho um dia entenderia que maior valor são aqueles que não têm preço. Maior valor é a casa do pai. Maior valor é o calor do abraço do pai. E naquele momento então o pai abre mão. E um pai é capaz de abrir mão de tudo para reconquistar o seu filho. Assim como Deus fez comigo, com você. Nós observamos aqui que o pai não reteve. Ele não foi egoísta dizendo assim: não senhor, não é seu, é meu, eu ainda não morri. Muito pelo contrário, né? Certamente com lágrimas nos olhos, com dor no coração, entregou os bens, sabendo que aquilo levaria o filho a sair de casa. Mas o filho já não estava ali mais. E quantos filhos já, muitas vezes dentro das quatro paredes, já não estão mais dentro da casa. E muitos pais têm sofrido por isso. Que o Senhor possa trazer conforto e consolo a você, pai, que muitas vezes tem sofrido por causa de filhos rebeldes, de filhos que não dão a honra devida a você, papai. Que o Senhor te fortaleça e te leve a ser um reconquistador, um patriota da sua casa, e retirar das mãos do inferno, do diabo, a vida dos filhos que Deus entregou nas suas mãos, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, então a primeira coisa que a gente observa: o pai é um doador, ele se entrega, ele investe, ele é alguém que se entrega em favor da sua casa, da sua família. O pai tem um sentimento de esperança, não de ser uma pessoa que espera de forma passiva, mas que espera de forma ativa. E tem como fazer isso? Sandra, você pega aqui, meu amor, por favor. Tem como alguém esperar de forma ativa? Esse pai esperou. Como ele fez isso? Ele fala assim: olha, quando o filho chega, trazei também e matai o novilho cevado. O que significa o novilho cevado? O novilho cevado foi aquele bezerrinho, né? Aquele garruchinho que foi separado do rebanho e tratado de uma forma especial, foi cevado. E tempo após tempo isso foi acontecendo, ele separou, ele foi crescendo, e esse bezerro foi se tornando ali, né, um novilho, e até praticamente a ser um boi, um touro, mas bem cuidado, tratado. E talvez, quem sabe, esse pai separou esse bezerro justamente no dia em que o filho foi embora. O filho foi embora e ele deu ordem aos seus servos, dizendo assim: separa lá um bezerro para que nós possamos cevá-lo. Ele vai ser o nosso bezerro cevado. E por que ele fazia isso? Porque a esperança do seu coração é: um dia o meu filho virá e nós vamos fazer uma grande festa. Isso é fé em ação. Isso é esperar com expectativa, com fé de que algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Então ouça, talvez você, papai, esteja passando momentos difíceis com a sua casa, com seus filhos, com sua família. Realize atos de fé, realize atos de esperança. Abençoa ali o quarto do seu filho, que às vezes deixou, às vezes tem saído, passado madrugadas fora. Vá lá dentro, ore por aquele quarto, ore pelas roupas dele e profetiza: meu filho virá definitivamente para os braços da minha casa, para os braços da família e para os braços do papai do céu. Faça atos proféticos, realize atos proféticos, né? Separe ali: Deus, eu vou separar uma quantia do meu salário aqui, porque o dia que o meu filho entregar a sua vida para Jesus, nós vamos fazer uma grande festa, uma grande festa. Então esse pai, ele separou esse novilho com expectativa, ele separou esse novilho, quem sabe no dia que o filho foi embora, ele separou esse novilho: vamos cevar, vamos preparar, um dia nós vamos celebrar. Quem que garantiu isso para ele? Quem garantiu? Ninguém. A fé do seu coração. E hoje nós temos um Deus que tem tantas promessas para nós, tantas promessas, que a palavra nos garante de que nós podemos ser em Cristo Jesus mais que vencedores. Vamos nos agarrar às promessas de Deus, vamos nos aferrar às promessas de Deus, porque fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Papai, você que está nos assistindo, você que está aqui presente,
encha o seu coração de fé, de esperança. Não permita, nós estávamos brincando de peteca lá na comunidade terapêutica, não permita a peteca cair, levante o seu coração, creia, levante os seus olhos, como diz Davi, na minha angústia, de onde me virá o socorro? Ele levanta os olhos e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse pai é um pai esperançoso. O pai é um pai amoroso e compassivo. Nunca falta no coração de um pai verdadeiro amor e compaixão. Amor e compaixão. Esse pai revela isso. Ele é amoroso e ele é compassivo. Como que a gente percebe isso? Porque a Bíblia diz que no momento em que ele viu o filho, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Cheio de compaixão, ele correu. Então, um pai verdadeiro, ele ama o seu filho, independente da circunstância. Veja bem, esse era um momento em que o pai poderia manifestar revolta, ódio, contrariedade, tristeza, mas essas coisas podem até passar no coração de um pai, mas elas não prevalecem, porque o coração de um pai é um coração amoroso e compassivo. Então aqui, ele sabia que a vida já tinha tratado o seu filho, ele sabia que o filho já tinha levado muitas varadas que merecia, muitas varadas, e aqui ele manifesta então amor e compaixão. O filho já vem machucado, não adianta machucar mais, o filho já vem ferido, agora ele tem que correr com bálsamo em relação ao seu filho, e não há bálsamo que cure mais as feridas mais profundas da alma de um filho do que o amor e a compaixão de um pai cheio do Espírito Santo. Que Deus te faça, papai, cheio do Espírito Santo, a fim de que você supere esses sentimentos de muitas vezes de revolta, de ira, de tristeza em relação aos seus filhos, até mesmo de desesperança. Que o amor de Deus, a compaixão de Deus entre na sua vida de uma forma definitiva, assim como Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, assim como Deus foi compassivo para conosco. Aquilo que movimentava Jesus, o que fazia Jesus sair do lugar, era a sua compaixão. A Bíblia diz que, vendo ele a multidão, encheu-se de compaixão por ela. O que levava Jesus a reenergizar-se, a fortalecer-se novamente em Deus, era a compaixão do seu coração. Mesmo cansado, ele prosseguia, mesmo talvez esgotado, ele continuava, porque o coração dele estava cheio do combustível da compaixão e do amor. Esse pai, além de compassivo e amoroso, ele também é perdoador, porque amor e compaixão é aquilo que se manifesta aqui no presente, mas precisamos do perdão para apagar um passado, porque senão isso pode contaminar o amor e a compaixão do presente. O perdão é aquele que trata com o passado, perdão é aquele que aniquila as coisas ruins do passado. Eu estava vendo uma palestra do Cortella, e ele disse assim: como portas, nós podemos ser maçanetas ou fechaduras. Achei isso muito interessante. Como portas, ele fala isso um pouquinho ali numa palestra que ele dá, mas ele diz assim: você como porta pode ser maçaneta ou fechadura. Quando o filho estava vindo, e o pai o avistou, naquele momento ele poderia ser maçaneta ou fechadura. Ele poderia abrir a porta, ou ele poderia definitivamente fechar a porta. O que eu e você temos sido para os nossos filhos, para as pessoas ao redor de nós? Nós somos mais maçaneta ou nós somos mais fechadura? Nós somos mais pessoas que abrem as portas para as relações e para o perdão, e obedecemos o mandamento do Senhor de perdoar assim como Ele nos perdoou? Ou temos sido fechadura, né? Não quero saber mais, me machucou muito, tá, manda a chave ali, tranca as possibilidades da reconciliação. A Bíblia diz que não só correu, abraçou o filho, mas também o beijou, dizendo: você está perdoado. Aquela atitude era de esquecimento, o abraçou e o beijou, como se diz: você está aceito,
você está recebido, a porta está aberta, Jesus é a porta, e Ele diz para mim e para você: pode entrar, a porta está aberta. Vamos dar um aplauso a Ele, maravilhoso Deus. A porta está aberta, a porta está aberta. Sabe, uma canção do grupo Logos, da minha época, né? Da minha conversão, Paulo César, o vocalista do grupo Logos. Então ele canta a canção da parábola do filho pródigo. Ele diz assim: ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Aleluia! Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso, que tem as portas abertas, os braços abertos, as portas abertas. Então Deus quer que sejamos mais maçaneta do que fechadura, em nome de Jesus. O pai é cuidadoso, porque o filho fala: pai, pequei contra o céu diante de ti, já nem sou digno de ser chamado teu filho. E antes dele falar: trata-me como um dos teus servos, dos teus trabalhadores, antes dele falar isso, o pai diz: tragam depressa a melhor roupa. Oh Deus, traga depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel do dedo, sandálias nos pés. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, de você. Deus é provedor. E o pai verdadeiro, eu quero homenagear aqui você, pai verdadeiro, que acorda de manhã, que trabalha, que pensa na sua casa, que pensa na sua família, que provê o pão de cada dia, né? Um pai que corre atrás, que é um exemplo para os filhos, que não deixa faltar o pão, né? Que não deixa aquele sentimento. Não posso falar que hoje está tudo politicamente errado, né? Tem que ser politicamente. Tem um grupo de pessoas aí, olha, que deixa as pessoas, as mulheres trabalharem. Eles ficam em casa. Ficam em casa a ver navios, né, navegando. E as esposas, trabalhando. E pior, irmãos, que a filosofia do mundo ainda fala para as mulheres assim: isso mesmo, seja independente, vá à luta. E as mulheres, e os marmanjos: vai mesmo, é isso aí, chega a levantar a bandeira do feminismo, então bora lá. Meu Deus do céu, né? Mas graças a Deus que existem homens de verdade, que correm atrás do pão de cada dia para a sua casa. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que traz o trigo para dentro de casa, e ao redor da sua mesa os filhos são ali, olha, como rebentos de oliveira. A sua mulher prepara o pão de cada dia que o marido traz de casa. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Você, papai, que é provedor, que às vezes fala para sua esposa: vamos lá comprar roupinha para ele, sandalinha, calçado. Então o pai falou assim: traga depressa, melhor roupa. Melhor roupa não significa de grife, dentro daquilo que é a sua possibilidade. Quantas vezes eu e a Sandra comprava roupa para os nossos filhos lá no Doidão, lá no Doidão, mas a Sandra ia escolher a melhor. É do Doidão, mas é a melhor. Era o que nós podíamos, mas era o melhor, né? Então, mas é a melhor roupa que um pai oferece para o seu filho, dentro das suas possibilidades. É só um pão, mas é o melhor pão. Espera sair quentinho para trazer o melhor pão. É só um pãozinho, é a manteiga, mas é melhor manteiguinha, é o cafezinho, é coado na hora. Então esse é o pai que cuida, né? É cuidador, provedor de todas as necessidades. Outra coisa, o pai é celebrativo. Poxa, como Deus quer que os pais aprendam a ser celebrativos. E muitas vezes isso é característica das mulheres, né? As mães que ficam pensando no aniversário, conhecem as datas do aniversário. Papais, sejamos celebrativos. Deus está nos mostrando nessa parábola que o homem precisa ser celebrativo, ele precisa ser festeiro, ele precisa se alegrar.
E quantas vezes ele vem já carrancudo, né? Não, tem que ser celebrativo, vai fazer um arroz, é o melhor arroz, vai preparar, às vezes a esposa está preparando, mas vai ali, prepara a mesa, prepara tudo, seja celebrativo, sabe? Se alegre com a sua casa, com a sua família. Nós precisamos celebrar, nós precisamos, sabe, comemorar. Comemore a vida, comemore a respiração, comemore o ter filhos, comemore a possibilidade que Deus te deu de ser um pai. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Seja celebrativo. E esse pai, ele esperava as oportunidades para ele não, olha, eu coloquei assim, ó, apanhador da alegria. Apanhador da alegria. Porque quantas vezes nós temos algum motivo para nos alegrar e deixamos passar. E aí ficamos fixados apenas nos motivos para nos entristecermos. Pode subir, pessoal do louvor. Nos motivos que nos entristecem. Valorizamos mais as coisas que nos entristecem do que aquelas que nos alegram. O pai aqui, irmãos, tinha motivo para se alegrar? Não, o filho está vindo maltrapilho, esfarrapado, o filho está vindo tudo machucado, perdeu tudo, não tinha motivo nenhum de alegria. Aí vontade de pegar aquele menino e dar um couro nele. Ele fala, não, vamos celebrar. Vai celebrar porque até o filho mais velho desentendeu tudo. Falou, pai, o senhor está fazendo festa, por quê, pai? Ele fala assim, tem um motivo. E qual que era o motivo? Esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. Sabe, apanhe os motivos de alegria. Poxa vida, quantas vezes nós ficamos valorizando tanta tristeza. E eu quero falar aqui por último, né? O pai verdadeiro é reconciliador. Não tem maior alegria no coração de um pai do que ver todos os filhos bem. Que ver todos os filhos assim, se dando bem uns com os outros. Quando um filho está de mal do outro, isso quebra o coração do pai, arrebenta o coração do pai. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Para com isso. Seu pensamento é medíocre, né? Dudu estava falando sobre mediocridade esses dias. Seu pensamento é medíocre, meu filho. Para com isso, larga de ser mesquinho. Deixa disso, abandona isso, ó, tudo que é meu é seu. Você está comigo aqui, você acha que eu não vi isso? Que você ficou comigo? O filho falava assim, os teus mandamentos eu sempre obedeci. Esse pai estabelecia limites. Eu não coloquei aqui, mas um pai verdadeiro é aquele que estabelece limites. Por que o filho saiu de casa? Porque ali na casa dele tinha limites. Porque se não tivesse limites, ele aprontava dentro da casa. Então tem limites. E o filho mais velho fala assim, mas eu sempre te obedeci. O pai fala, que isso, meu? Você acha que eu não vi isso? Eu sempre vi isso. Mas olha, você tem uma coisa que eu valorizo mais do que tudo isso, do que ser uma pessoa assim, religiosa, é a relação. Igreja não é religião, é relação. É relacionamento. Igreja é relacionamento. Aí o pai falou assim, ô meu filho, que isso? É seu irmão, não é só meu filho, é seu irmão. Vamos festejar. O seu irmão estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Vamos ficar de pé. Vamos orar essa manhã, né? Para que Deus coloque no nosso coração os sentimentos do Pai. Os sentimentos do Pai. Porque talvez você já tenha perdido seus pais, não sei, ou talvez você como pai já perdeu algum filho, né? O que é mais duro ainda. Por exemplo, eu não tenho os meus pais, sou órfão de pais, minha esposa também. Mas Deus quer colocar no seu coração a paternidade por essa geração. São muitos filhos perdidos aí, e Deus quer levantar uma igreja paterna. Você recebe esse desafio? Uma igreja paterna, né? E aí, independente de você ser homem ou mulher, é os sentimentos do coração do Pai, fazer de você pai de multidões. Pai de multidões. Esse mundo carece da paternidade. Nessa mesma canção,
Eu não sei se eu lembro a letra, mas o filho, quando volta, ele diz assim, ó: pai, só lamento que onde passei eu vi a muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. E ele faz uma prece dizendo assim: que o Senhor lhes dê a mão e lhes mostre de novo o caminho, lhes mostre de novo o caminho, para um renascer, um novo proceder, na mais completa e pura comunhão. Me parece que é isso. Então assim, Deus quer levantar pais para muitos filhos que estão aqui nessa geração órfãos. Deus quer levantar a minha vida e a sua vida, os sentimentos do coração do Pai. Vamos cantar uma canção antes de nós tomarmos a ceia. Tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Santo! Era la la ele lexeriana la maior. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh! Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba
impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Teu amor, teu infinito amor, teu precioso amor, teu gracioso amor. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ergueu, deu graças, entregou aos discípulos, partiu e disse: este agora é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Pai, nós te agradecemos pelo pão que dá vida, provedor das nossas vidas. Nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia, principalmente por Cristo Jesus, que o Senhor nos deu de uma vez por todas. Que o Senhor, meu Deus, seja exaltado, Pai eterno. Que o Senhor possa ser, Senhor, aquele que provê nas nossas vidas todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Na mesma noite em que ele foi traído, ele também tomou o pão, ele também tomou o cálice, ergueu, deu graças. E naquele momento ele entregou o cálice aos discípulos e disse: tomai e bebei todos vós, porque esse agora é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu faço com vocês para perdão, remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Pai, o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que em ti crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor entregou um Filho, a fim de que pudesse colher uma multidão de filhos, e nós estamos aqui em resposta ao teu amor, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Aí mesmo no seu lugar, os diáconos vão passar, entregar a ceia para você, para que não haja movimentação, e no final nós queremos entregar uma lembrança para você, papai que está aqui, papai da comunidade. Já faço uma oração por você nesse momento. Pai, quero orar por todos os papais aqui da comunidade. Muito obrigado, porque o Senhor nos faz uma igreja de pais, e que o Senhor nos leve a ser pai de multidões, a fim de que o DNA de Abraão esteja em nós, e sejamos bênção para todas as nações da terra, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Ele nessa manhã. Que Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe você.